Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui o pastor José Filho, chegando com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estar tratando sobre o divórcio e o segundo casamento. Um assunto que tem dado muito o que falar no meio, principalmente no meio cristão evangélico. E sabemos que é um assunto polêmico e bem delicado, mas que vale a pena falarmos sobre este assunto. Muita gente tem falado, muita gente aí nas redes sociais tem pregado, tem ensinado, e de certo que ainda não foi o bastante para esclarecer, tirar a dúvida de muita gente. E certamente também não será hoje e este vídeo que vai tirar a dúvida de todas as pessoas. Mas eu acredito que da forma como vamos falar aqui, vai ajudar muita gente. Espero que muitos de vocês possam compreender. Quero dizer que não vamos procurar aqui trazer tensionadamente aqui uma polêmica, né? Ou tecer uma polêmica nisso aqui. Chega de polêmica, chega de problemas, chega de confusão, mais do que o que já temos tido ao tratar desse assunto. E deixando claro, o que eu vou falar aqui neste vídeo, eu não estarei falando de você especificamente. Não será o seu caso, um único caso, tá? Então, de já eu lhe peço, tenha paciência, fique conosco até o final deste vídeo e preste bem atenção. Não estamos aqui para lhe atirar pedra. Você que já está no segundo, terceiro casamento, não sei, ou mais, não viemos aqui com o intuito de lhe atirar pedra, de lhe condenar, não. Aqui nós vamos apresentar textos que muitos outros já têm apresentado e de forma simples, bem simples mesmo. Vamos tentar aí esclarecer o máximo possível a respeito desse assunto. Então, vamos começar aqui, quero iniciar citando para você que às vezes tem dúvida, só ouviu alguém falar que divorciar é pecado e se divorciar não pode casar de novo, né? Não pode casar novamente. Então, o que realmente a Bíblia diz? Olha, quero dizer para você que em Malaquias, né, não vou ler o texto, vou citar aqui, Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz que Deus aborrece o divórcio. Em outras versões diz que Deus odeia o divórcio, tá? Então aqui já começa a nos trazer uma luz a respeito do que Deus quer, do que Deus, como Deus vê a questão do divórcio, tá? Deixando claro para você que o pecado não está em divorciar. A questão do pecado, ela não está somente, né, não está no ato de divorciar, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem, mas então eu vou ter que aguentar, eu vou ter que sofrer até morrer, eu vou ter que esperar a morte chegar, porque o meu cônjuge é muito violento, ele é muito mau e vejo a qualquer momento ele pode fazer coisas terríveis, até mesmo tirar a minha vida. Quem sabe você já tem passado por essa situação e talvez você chegue até a fazer estas indagações, tá bom? Então, se você, meu irmão ou minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, olha, cada caso é um caso e existe situações que realmente não dá para tolerar. Existem situações que, sinceramente,
não dá para brincar, fazer de conta que não está acontecendo nada. Então, quero chamar aqui a atenção de todos, mas principalmente de você, cristão evangélico, principalmente, pois é uma situação que tem se alastrado muito, mas muito mesmo, no meio evangélico. E não sei, parece que a coisa está fugindo do controle. As igrejas, a liderança, por mais que tentem buscar um meio, uma forma para sanar aí essa situação no meio evangélico, mas parece que não tem surtido muito efeito, né? Não tem surtido muito efeito. Não sabemos se alguns, por não ter um conhecimento, ou se tem o conhecimento, mas tem receio de entrar nesse assunto. Eu confesso para você, não é fácil, mas dou graças a Deus que até hoje, nos casos que eu fui chamado para tratar, para resolver, eu como pastor, coordenador de congregações, coordenador de área, já me achei em algumas situações complicadas de ser resolvida com membros da nossa igreja, mas louvo a Deus, porque nunca ficou um caso sem ser solucionado e tudo termina bem, graças a Deus. Então tá. Então nós temos aí primeiramente Malaquias 2,16, que diz que Deus aborrece o divórcio, ou, como eu disse, dependendo da versão da sua Bíblia, diz que Deus odeia o divórcio. Mas quero dizer, Deus, apesar de aborrecer e odiar o divórcio, não compactuar com a ação do divórcio, mas ele, ainda assim, ele ama a pessoa, mesmo que esteja divorciada. O amor de Deus estará sobre a pessoa. Pode ser você, pode ser qualquer uma outra pessoa. O amor de Deus, que é incondicional, permanece na vida da pessoa, ok? Então vamos, para esse vídeo não ficar muito extenso, provavelmente vamos dividi-lo em duas partes, tá? Se for assim, lhe prometo que logo estaremos chegando também com a parte 2 deste vídeo, neste assunto. Mas vamos ler aqui 2 versículos da palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz-nos da seguinte maneira: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, tá? A não ser por causa de prostituição, comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Este é Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Qualquer que repudiar, qualquer que deixar a sua mulher, lhe der carta de desquite, comete adultério. Casando com outra, é claro. É o que diz o texto. Vou ler novamente, para ficar ainda mais claro. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe der carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ficou bem claro agora que aonde a palavra aqui proferida pelo
Mestre, nosso querido Salvador e Yeshua Hanatsirim, ou seja, nosso Salvador, Jesus de Nazaré. E aqui disse ele: qualquer que deixar sua mulher, lhe der carta de desquite. Aí agora continua ele e diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E quem casar com ela também comete adultério. Meus queridos irmãos, há uma polêmica, né, a respeito mas a palavra que Jesus usou, o que Jesus disse? Ele disse que se for por adultério, bom, primeiro não diz que se for por adultério, né? A não ser por adultério, por causa de adultério. Não. Ele diz que se não for por causa de prostituição. Prostituição, ela está engoldada aí dentro do contexto de tudo aquilo que é imoral, né? Atos vergonhosos, atos imorais. E qual foi então a palavra ou termo que Jesus usou ali? Ora, Jesus ele usa, segundo o grego, ele expressa dois termos, sendo que o primeiro termo usado por Jesus, segundo o grego, ele usou uma porneia. Porneia, ela expressa aí uma situação onde revela, vou usar aqui esse termo, né? Várias práticas imorais, ilícitas, e entre as tais está a prostituição. Entre elas está também, pode ser, porque a palavra aqui, o termo aqui, porneia, como nós conhecemos, é de onde deriva aí, né, a palavra pornografia, tá? A palavra pornografia é derivada aqui de porneia, ou seja, é aquilo que é imoral diante tanto de Deus como diante da sociedade, de uma sociedade séria que preserva os princípios éticos e morais da nossa sociedade, tá? Então Jesus ele usa o termo porneia. E dentro, como eu disse, dentro deste termo há várias ramificações de atos imorais, como prostituição, pode ser também fornicação, né? Como conhecemos, e outro ato pode ser a prática de masturbação, pode ser também a prática, tanto para homem como para mulheres, que mantém, né, que tem relações sexuais com animais, estão também inclusos aí nesta classe de imoralidade, filho que se deita com a mulher de seu pai, no caso com a madrasta, porque pode dizer, não é minha mãe, né? Aí numa ocasião que está só o rapaz, né, e a madrasta, pode ser que role
um clima, né, como diz aí a rapaziada de hoje, uma mímica, e pode sim chegar aí a uma prática, né, de imoralidade sexual, viu? Tio com sobrinha, sobrinho com tia. Então, é isso que encontramos aí dentro dessa classe, né, apresentada aí pelo termo porneia. O segundo termo usado por Jesus logo em seguida que ele diz que o que descarta de desquite, o que repudiar a mulher, primeiro que ele já está fazendo dela uma adúltera. E disse ele que o que casar com a repudiada também comete adultério. Só que quando ele vai dizer que o que repudia a sua mulher faz dela uma adúltera, e o que casa com a repudiada também comete adultério, ele já não usa mais a palavra, ele já não usa o termo porneia. O grego nos mostra que ele, Jesus, em seguida de porneia, quando ele vai expressar que o homem que repudiar sua mulher faz dela uma adúltera, ele já usa o termo moicheia. Usa o termo moicheia, é um termo grego também, assim como porneia. Para você que ainda não sabe, não sabia, esteja sabendo agora, esse termo porneia e moicheia são termos gregos e nos mostra então o grego que foram estes termos proferidos ali por Jesus quando na oportunidade de dar resposta às indagações feitas a ele pelos fariseus e também pelos seus discípulos. Mas para continuarmos aqui, vamos à leitura de mais um texto, viu? Vamos à leitura de mais um texto, ainda em Mateus, agora no capítulo 19, e vamos ler aqui alguns versículos dentro deste capítulo, né? Capítulo 19, vamos ler aqui a partir do versículo 3, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa ou por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Versículo 5: E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 7 diz: Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E disse-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Olhe, vale a pena refletirmos aqui em alguns detalhes desta palavra, tá? Desta leitura que fizemos agora aqui. Primeiro que, quando questionado, indagado pelos fariseus,
que na tentativa, né, de provocar uma situação ali, criar uma situação com Jesus, na resposta de Jesus, resposta muito contundente, Jesus ele chega e diz: olha, vocês não têm lido que o Criador, quando eles perguntam, né? E aí, mestre, o que é que o senhor diz? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Eles achavam que Jesus talvez não ia se opor à lei para ser como sendo justo. Ele iria concordar com a lei, né, ali apresentada por Moisés. Mas Jesus não precisou esforçar muito para deixar óbvio para aquelas pessoas que ele não precisava anular, dizer que Moisés estava errado. Não, simplesmente ele foi direto ao ponto principal. Quando ele diz: olha, não tendes lido? Vocês não conhecem o que diz a Escritura? Que Deus criou macho e fêmea e que, unindo estes seres, ele disse que agora ambos eram agora uma só carne e que já não eram mais dois, mas uma só carne. E que disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Aí alguém, né, replica e dizem: por que então Moisés nos manda dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus disse: olha, Moisés fez isso, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Exatamente por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Irmãos, permissão é uma condição bem diferente de o querer, tá? Ou seja, é o que podemos colocar aqui como vontade indutiva para a permissiva, tá? Aquilo que é indutivo é diferente do que é permissível ou permitido. Olha, Deus, primeiro, qual era a vontade indutiva do Criador? É que ele agora estaria juntando aqueles dois seres, né, macho e fêmea, e agora a vontade indutiva do Criador é o quê? Que eles tornassem-se uma só carne, uma só carne. Quando diz tornar-se uma só carne, ou são agora uma só carne, quer dizer que não se pode separar aquilo que é uno. Não. Porque se tentar separar, seja qual for a forma de tentar separar, vai causar feridas, rupturas. É isso. Vai causar lesões. Aí Jesus vai e diz: olha, Moisés permitiu por uma razão da dureza do vosso coração. Mas, ao princípio não foi assim. Aí Jesus agora faz uma referência lá no Éden. Lá no Éden, no Gan Éden, ou no Jardim no Éden. Jesus faz referência ao propósito para o qual Deus chamou o homem e colocando ali, Deus formando, criando o homem, e por este chamado, Deus coloca ali no jardim para que o homem cumpra o seu propósito. E saiba,
O propósito de Deus para o homem ali era exatamente com a condição conjugal, matrimonial ali. E mais, não era por um período, não era algo temporário, era para sempre, para sempre. Então, meus queridos irmãos, você que está assistindo este vídeo, nós vamos dividir em duas partes. Aí, esta parte eu finalizo essa primeira parte dizendo: reflita, pense, veja como está o teu coração. Qual é a dureza do teu coração? Qual é a dureza do coração do teu cônjuge? Por que você está querendo divorciar? Será que você está pretendendo divorciar porque está de olho em alguém mais interessante? Será que você está querendo divorciar porque precisa divorciar porque senão vai morrer? Você percebe que algo ruim pode acontecer a qualquer momento e você receia perder a própria vida? E você vê que a única solução é o divórcio. Após você ter tentado de todas as formas manter a paz no seu relacionamento, no relacionamento com o seu cônjuge, mas você vê que não dá certo, e para evitar o pior, você agora vê que a saída é somente o divórcio, a separação. Veja aí, reflita, enquanto chegamos com a segunda parte deste assunto. Reflita, o que Deus uniu, não separe o homem. E aquele que repudiar sua mulher e casar com outra, comete moixeia, comete adultério. Não mais a prostituição, não mais a porneia, mas o cônjuge que separar do seu cônjuge vai estar cometendo moixeia, adultério, ok? Então reflita, pense, analise, porque brevemente, já voltaremos com a parte 2 deste vídeo. Que Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.